Que é muito bonita, né? Louvado seja Deus. Queridos, é uma alegria muito grande estarmos aqui na presença do Senhor, para adorar Ele, para meditar na Sua Santa Palavra. E para isso somos totalmente dependentes do Senhor. Na verdade, se não for o Espírito Santo do nosso Deus Santo, a nos iluminar, a conduzir o nosso raciocínio, o nosso pensamento, nós nada podemos, né? Então, nesse momento, nós vamos orar, como fazemos de costume. Você pode abrir sua Bíblia também, já deixar ela aberta, no Salmo que nós vamos meditar nessa manhã, Salmo 92. Pode abrir sua Bíblia no Salmo 92. E enquanto nos preparamos para a meditação dessa manhã, nós vamos orar. E vamos orar também pela família da semana, que é Cris, Carlão, Clarinha, Pedrinho, Cacá, porque a nossa família ela é feita uma árvore, né, que vai se estendendo, a copa vai sendo maior, vai fazendo sombra e vai abarcando outras pessoas também no nosso convívio, né? Pedrinho tem caminhado aqui com a gente nessa igreja. Que o Senhor te abençoe também, Pedrinho. Vamos orar por você essa semana, viu? Vamos orar então, queridos, nesse momento, por essa família tão amada, tão querida, que tem caminhado conosco há tantos anos, né? E tem nos abençoado profundamente. Que o Senhor abençoe tua família, Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nossos lábios se enchem de louvor ao meditar na tua pessoa, no teu ser, na tua grandeza, no teu reino. E nós queremos aqui invocar o nome do Senhor, rogar que o teu Espírito Santo nos conduza, nos pastoreie nessa manhã. Chegamos aqui todos como rebanho do Senhor, necessitados, Senhor, da tua palavra, necessitados do alimento, necessitados de Cristo, e rogamos que o Senhor, por tua misericórdia e fidelidade, que o Senhor fale ao nosso coração aqui nesta manhã, que o Senhor nos dirija a todos nós aqui, Pai, em submissão às tuas escrituras. E rogamos também, Pai, por essa família querida, por Cris, por Carlão, pedimos também por Clarinha, e por Pedrinho, por Cacá, que o Senhor estenda, Pai, a tua bênção sobre a casa de Cristo, de Clarinha, que o Senhor as abençoe ricamente a todos eles, suprindo as suas necessidades, Pai, que a tua palavra fale ao coração de cada um deles, Pai, conforme apraz ao Senhor, que essa palavra dê frutos, Senhor, frutos de vida nessa família, e que continue a dar frutos, Pai, porque já temos visto os frutos do Senhor, os frutos da tua palavra, a vida abundante que o Senhor tem trazido a esse lar, e pedimos que o Senhor continue a abençoá-los, assim como a todos nós, Pai, pois somos igualmente dependentes, totalmente dependentes da tua palavra. Derrama a tua bênção, Pai, sobre toda a tua igreja, para a honra e glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, quero começar nessa manhã com uma pergunta para vocês, para todos nós aqui. E a pergunta é o seguinte: o que é mais real? O que é mais real? O que nós vemos com os nossos olhos ou as realidades do Evangelho de Cristo que nós só conseguimos ver pela fé? O que é mais real para você? O que é mais real para mim? Aquilo que os nossos olhos efetivamente veem, nossos olhos físicos, ou as realidades do Evangelho de Cristo
que nós também, por causa da graça que nos alcançou, nós também enxergamos, mas enxergamos com os olhos da fé. O que é mais real? Há uma obra, um conto chamado A Chave Dourada, que foi escrito pelo escritor George MacDonald. E nesse conto, um menino e uma garotinha, eles caminham uma longa jornada. É aquele tipo de história que vai se desenrolando passo a passo, uma longa jornada, uma longa aventura. E esse menino e essa garotinha, eles têm na sua mão uma chave. E eles vão percorrendo todo o seu caminho de posse, né? Literalmente segurando essa chave dourada. E depois de muitas aventuras, já que eles já passaram por muitos caminhos, anda que anda, por muitos caminhos, eles, segurando essa chave, eles então chegam, numa certa altura, eles passam por uma clareira, aquele caminho aberto, que se abre depois de uma longa floresta ali, chegam numa clareira, e nessa clareira eles veem, projetados ali no chão, muitas sombras, diversas sombras. Sombras belíssimas, sombras de folhas, sombras de flores, sombras de pássaros, sombras de animais, de seres fantásticos, sombras de pessoas felizes. E eles são tomados naquele momento por uma vontade muito grande de estar junto daquelas sombras que se mexem ali, que se movimentam com muita beleza. Mas eles veem as sombras, e aí quando eles olham para cima, eles não veem nenhuma árvore. Eles veem as sombras das folhas, mas não veem as sombras, não veem a árvore. Eles veem sombras de pássaros se mexendo por ali, muito alegremente, mas eles olham para cima e não veem esses pássaros, não veem aqueles seres felizes. E eles são tomados dessa grande vontade que preenche o ser deles de estar naquele lugar onde aquelas sombras estão. E aí eles descobrem que para chegar lá, eles precisam passar pela morte. Só se chega naquela pátria, só se chega naquele lugar de onde as sombras estão, passando pela morte. E o autor, então, de modo muito poético, ele nos faz saber que a morte não é o final da jornada. A chave dourada que dava acesso àquele país e aquelas formas belíssimas, é ela quem faz com que eles possam passar para esse outro lado de onde as sombras estão vindo. E aquelas sombras, aquelas coisas que eles estavam vendo na Terra, de fato, eram apenas sombras. Sombras de uma realidade muito mais profunda, bonita e real existente no céu. A realidade estava no céu. O que a gente vê aqui na Terra são apenas sombras. No céu é que estão esses lindos seres de todas as idades, usando aqui a linguagem do George MacDonald, que caminhavam, se moviam junto com eles. Eles estão se movendo e vivendo lá no céu. Mas aqui na Terra, o que nós vemos, o que os nossos olhos físicos veem, são apenas sombras de uma realidade celestial. E o salmo que nós vamos meditar, queridos, nessa manhã, é um salmo também que nos chama a olhar para a realidade além das sombras que nós vemos. Esse é um salmo que nos convida a tirar os nossos olhos das sombras aqui da terra para olhar para as realidades profundas do Evangelho, as realidades profundas de Cristo, que nós só podemos enxergar pela fé. Então eu chamo você a olhar para o Salmo 92, nós vamos ler nesse momento. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bom é render. Aliás, eu quero começar pelo título do Salmo, que é um título inspirado. Você deve ver aí as letras que estão em itálico. Salmo, cântico para o dia do sábado. E aí, então, o salmista diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade.
com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, né, que Ele nos conduz aqui, queridos. Para a gente compreender esse salmo, é necessário, queridos, que nós pensemos um pouco no livro por completo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente lê o livro de Salmos, a gente lê um salmo como esse, ou qualquer um dos salmos do Saltério, nós lemos como que querendo encontrar o que é que esse salmo diz para mim. Qual é a mensagem desse salmo para mim hoje, quando eu abro? E às vezes a gente trata o livro de Salmos como aquela caixinha de promessas que a gente tira, né? Não sei se você já viu, eram uns papeizinhos assim, com a promessa para aquele dia, né? Quase como uma coisa mágica. Então a gente muitas vezes se volta para entender o que o Salmo está dizendo para mim. E a gente não costuma olhar para o livro de Salmos, ou para o Saltério, como essa coleção de salmos que foi agrupada, foi escritas com intenções autorais e foram agrupadas também por pessoas ou grupos de pessoas que tinham uma intenção, tinham um propósito para ensinar. O livro de Salmos não é um conjunto de salmos aleatório que está na nossa frente, mas esse livro ele tem uma intenção. E os salmos não estão agrupados aleatoriamente. Existe uma ordem bem pensada. Existe eles foram agrupados e distribuídos ao longo do Saltério com um propósito, com uma ordem, querendo provocar um determinado efeito nos leitores. Os salmos, eles são, como muitos teólogos afirmam, eles são Torá. Quando falamos da palavra Torá, que significa instrução, muitas vezes a gente só pensa no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a palavra Torá, ela é instrução, é uma compreensão de que todo o Antigo Testamento, ele traz instrução, ele traz ensino para o povo da aliança. E essa instrução, muitas vezes, ela vem como forma de poesia também. Esse é um livro diferente, é um livro de poesia. Mas essas poesias, elas trazem ensinamentos, elas nos ensinam a viver. E o livro de Salmos, ele é estruturado com uma ordem, com um propósito, para nos ensinar a viver corretamente. Você já deve ter ouvido nesse púlpito várias vezes que o livro de Salmos ele é dividido, na verdade, em 5 livros. O Saltério é dividido em 5 livros.
Cada um desses livros, ele termina com uma doxologia, com um canto de louvor, de exaltação a Deus, bendizendo a Deus por sua grandeza. E o terceiro livro, ele é um livro que tem características peculiares. É um livro que, se a gente fosse dar uma palavra-chave para o terceiro livro de Salmos, o terceiro livro do Saltério, a palavra-chave seria devastação. É um livro que, esse terceiro livro é um agrupamento de salmos que tem um tom mais sombrio, tem cores mais tristes. E eles terminam esse livro, que ele vai ali até o Salmo 89. O último salmo, se você der uma olhadinha lá, voltando algumas páginas na sua Bíblia, esse Salmo 89, ele fecha o terceiro livro com essa doxologia, mas ele termina esse livro com muita tristeza, porque reúne salmos nos quais o povo de Israel, eles estão sendo atacados por forças estrangeiras. E o terceiro livro, então, ele termina com esse cenário de devastação, o povo sendo levado para o exílio, o cativeiro babilônico. O terceiro livro termina com essa nota, vamos dizer, aquela nota mais grave do piano, aquela nota mais triste do povo sendo levado para o cativeiro babilônico. E aí, nós chegamos no Salmo, no livro 4, a partir do Salmo 90, e esse quarto livro ele vai do 90 até o Salmo 106. Esse Salmo que nós lemos, ele faz parte do quarto livro do Saltério. E esse quarto livro, diferente do terceiro, ele contrasta bastante, porque no terceiro livro nós temos esse tom melancólico, esse tom de devastação. Mas o quarto livro, se a gente fosse dar uma palavra-chave para ele, essa palavra seria amadurecimento ou maturidade. O quarto livro do Saltério, ele traz essa característica. O povo está no exílio, a dinastia de Davi caiu, o rei foi levado para a Babilônia, preso no cativeiro, o povo está longe da sua terra, o templo foi destruído, mas o povo, nessa situação de exílio, de cativeiro, de sofrimento, o povo é convocado, é ensinado a adorar a Deus de todo o coração, mesmo nesse contexto onde a realidade que eles enxergavam era uma realidade tenebrosa. Mas o povo é chamado a adorar para além do que os olhos deles podiam enxergar. Então, essa é a tônica do quarto livro do Saltério. Esse é o movimento desse livro. É um livro que expressa para nós amadurecimento e nos ensina a vivermos uma vida mais madura na fé. E dentro do quarto livro, veja, é como se a gente estivesse dando um zoom aqui até chegar no Salmo 92. Eu espero que não lhe cansar com essa introdução, que ela é bem importante para a gente entender esse salmo. Dando esse zoom, dentro do quarto livro, que é marcado pelo amadurecimento, existe uma coletânea, um subgrupo especial de salmos. E esse Salmo 92, ele está posicionado de propósito nesse subgrupo especial dentro do livro 4. E esse subgrupo, ele é marcado por uma ocorrência bem diferente. Esse grupo, ele pega ali o Salmo 92, ele abre com o Salmo 92, esse que lemos, e vai até o Salmo 100. Então, dentro do quarto grupo, do quarto livro, nós temos esse subgrupo aí. E nesse subgrupo ocorre uma expressão que é única nas Escrituras, que em toda a Escritura Sagrada só ocorre nesse grupo de salmos aqui, que é a expressão "o Senhor é Rei", ou Yahvé Malak, o Senhor reina, ou o Senhor é Rei.
Essa expressão, desse jeito, com essas palavras, ela só ocorre na Bíblia, nesse subgrupo dentro do livro 4. O Senhor reina. Além desse grupo aqui, o único lugar nas Escrituras onde essa expressão aparece é o texto que lemos aqui na nossa liturgia, 1 Crônicas, capítulo 16. Lá também ocorre essa expressão, o Senhor reina. Você pode repetir comigo? Vou pedir para você se exercitar aí. Vamos repetir, o Senhor reina. Todos a uma só voz? O Senhor reina. Só ocorre aqui, nesse grupo de Salmos e em 1 Crônicas. Veja, por exemplo, o Salmo 93, faz parte desse subgrupo aí, o verso 1. O que é que diz o Salmo 93, 1? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. 1 Crônicas 16, 31. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. A única porção das Escrituras onde essa expressão preciosa ela ocorre. E lá em Crônicas, o contexto, se você voltar para estudar 1 Crônicas 16, o contexto no qual essas palavras foram registradas e proferidas é exatamente do cântico de Davi, quando a arca do Senhor é resgatada lá das terras dos filisteus e Davi volta alegre, contente, louvando, celebrando a Deus. A adoração em Israel é instituída e Davi, com muita alegria, ele está ali celebrando, porque agora a presença de Deus está no meio do seu povo. A arca do Senhor, ela volta, tinha sido roubada, sequestrada pelos filisteus, e agora a arca é trazida de volta para o meio de Israel, e Davi, ele dança, ele canta alegremente, ele bota o povo, os sacerdotes ali para cantar, e o culto é organizado, começa a ser organizado em Israel, naquele momento quando a arca é devolvida. Inclusive Davi é censurado ali por Mical, você deve lembrar dessa passagem. Então, há essa ênfase ali em 1 Crônicas, no culto, na adoração. Como Deus deve ser adorado, com muito júbilo, com alegria, com música. Porque Ele é o Rei, o Senhor reina. Mas, dentro desse subgrupo, os 3 salmos centrais dessa coletânea, veja, é uma coletânea que tem esse subgrupo aí, o Senhor reina. Ele tem 9 salmos, ele abrange 9 salmos, um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele tem um salmo que fica no meio, não é? Ele consegue fazer um triângulo. E o salmo que está no meio é o Salmo 96. E os 2 salmos que estão ao lado do 96, o 95 e o 97, esses 3 salmos, além dessa expressão, o Senhor reina, eles trazem também uma outra frase que só se encontra aqui. E se encontra também em 1 Crônicas 16. E que frase é essa? Diz assim, 1 Crônicas 16, 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível, e aí a expressão, mais do que todos os deuses. Essa expressão, mais do que todos os deuses, nós podemos ver também no Salmo 96, verso 4. Abra, queridos, esse versículo. 96, 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Essa expressão, além de afirmar, além de bater nessa tecla, esse grupo de salmos, eles dizem que Deus reina, mas ele é distinto. Ele é maior do que todos os deuses. Não há Deus que se compare. Mesmo em terra estrangeira,
mesmo numa terra, exilados numa terra profundamente idólatra, que se curvava diante de inúmeros deuses, estátuas feitas por mãos de homens. Neste lugar, o povo da aliança é ensinado, é convocado a dizer: o Senhor reina, e Ele é grande, acima de todos os deuses. Então, esse reinado do Senhor, essa grandeza do Senhor, acima de todos os outros governos humanos, acima de todos os deuses, por ser assim, o Senhor, então, deve ser adorado. Não apenas pelo seu povo, mas haverá o dia em que ele será adorado também por todas as nações. O reinado do Senhor não é algo a ser realizado apenas no futuro, mas ele já reina, ele já é o rei, e assim ele deve ser celebrado e cultuado. Mas é curioso, não sei se você notou, talvez você esteja se perguntando isso, mas eu não vi essa frase, o Senhor reina, no Salmo 92. E de fato ela não ocorre no Salmo 92. Mas por que então que ele faz parte desse grupo seleto, desse grupo especial de salmos aqui no livro 4? Porque esse, queridos, é um salmo que tem essa mesma ênfase no culto e na adoração ao Senhor Deus. Ele é digno de ser adorado. E por isso o Salmo 92, ele foi incluído também nesse pequeno agrupamento. Veja, esse foco na adoração ao Senhor começa desde o título do Salmo. Olhe novamente o título do Salmo 92. Nós temos algumas palavras aí que indicam claramente que esse Salmo, ele quer ensinar o povo de Deus a adorar. A primeira palavra, o primeiro elemento que nós vemos aí nesse título é que ele é um salmo. E a palavra aí é mizmor, que significa canção de louvor. Essa é uma canção de louvor, é um salmo. E é um salmo que deve ser entoado, né? É um cântico, é uma outra palavrinha hebraica, que significa canção, mas aqui já com uma conotação mais comunitária. É uma canção para ser cantada junto, o povo cantando junto. E é para ser cantada quando? O que é que diz aí no título, querido? Volte seus olhos aí. Cântico para o dia do sábado. Para ser entoada, cantado no dia do Senhor. Lá na antiga aliança, o povo guardava ainda o sábado. Na nova aliança, nós entendemos aqui, o domingo, é o dia do Senhor, o dia que o povo adora e separa para a adoração comunitária especial ao Senhor. Esse é um salmo que ele nos ensina a cultuar, nos ensina a enxergar o reinado do Senhor sobre toda a terra, acima de todos os deuses, e nos chama então para cultuá-lo. E aí ele começa convidando, e aí a gente vai percorrer agora exatamente o conteúdo desse salmo. Ele começa afirmando para nós que é bom render graças ao Senhor. Ele faz algumas afirmações sobre o que é bom fazer. E aí ele diz que é bom, primeiro, render graças ao Senhor. Primeiro verbo que ele usa aí. É bom render graças, é bom dizer, é bom declarar, é bom proferir louvores ao Senhor. Mas é bom também, em segundo lugar, o verso 1 ainda, é bom cantar louvores ao nome do Senhor. É bom entoar música ao nome do Altíssimo. Esse é o título que é usado aí no verso 1. É bom entoar música ao Senhor. E é bom ainda, o verso 2, o que é que nos diz? Anunciar de manhã o quê? O que é que deve ser anunciado pela manhã? Anunciar de manhã a misericórdia do Senhor. E durante as noites, anunciar a fidelidade do Senhor.
duas palavras muito eloquentes, duas palavras que dizem que são muito profundas aqui. E essas duas palavras, queridos, misericórdia e fidelidade, elas têm tudo a ver com a ideia da aliança. O povo da aliança, ele é contemplado pela misericórdia do Senhor e pela fidelidade. Deus é misericordioso, não com todos. Deus, por exemplo, não é misericordioso com os inimigos seus, que, como o próprio Salmo diz aqui, serão destruídos para sempre. Mas com quem Deus é misericordioso? A quem o Altíssimo dirige a sua misericórdia? Ao povo com o qual ele fez uma aliança. Misericórdia e fidelidade são termos que condizem com a aliança de Deus. Quando Deus, na sua graça, ele olha para um povo pecador, um povo miserável, como eu e você, como eram os nossos irmãos lá em Israel, um povo que não tinha nada de diferente dos outros povos, mas ele escolhe esse povo para ser o Deus desse povo e para que esse povo fosse povo do Senhor. E ele faz essa aliança com o povo, ele então está sendo misericordioso. E você sabe, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, aquilo que os nossos muitos pecados mereciam. Como é bom, queridos, que o primeiro ensinamento para nós, como é bom, e o dia do Senhor é um tempo muito apropriado para isso. Como é bom meditarmos, anunciarmos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Devemos preencher, usar o dia do Senhor para meditar na misericórdia do Senhor. E a misericórdia é algo que a gente só tem dimensão quando nós percebemos o quê? O nosso pecado. Quando nós temos uma real dimensão do tamanho do nosso pecado, da gravidade do nosso pecado, do quão ofensivo é para Deus, para o Deus Santo, os nossos pecados, o quanto eles são ofensivos para Deus. Quando nós vemos o tamanho do nosso pecado, não o tamanho do pecado do irmão, né? Que a gente tem muita facilidade de enxergar. O Senhor Jesus já falava disso. Nós vemos muito fácil um cisco no olho do irmão, mas temos dificuldade. E isso é por causa do nosso próprio coração pecador, de enxergar a trave que existe no nosso olho. Mas quando, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, usando sua palavra, nós vemos o tamanho do nosso pecado e aquele pecado nos entristece, aí a gente para perceber como Deus é misericordioso. Como é grande a misericórdia do Senhor. E o salmista diz, é bom de manhã anunciar as misericórdias do Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui. É isso que, não apenas no domingo, todos os dias a gente deveria lembrar disso. Eu sou um pecador miserável, como o Mefibosete, personagem bíblico, diz. Eu sou um cão morto. A gente deveria sempre enxergar o tamanho do nosso pecado. E, olhando para o nosso pecado, enxergar também o tamanho da graça, da misericórdia do Senhor. E isso logo de manhã cedo. Logo de manhã, precisamos meditar nisso. Anunciar as misericórdias do Senhor. Mas, ao chegar da noite, se passou o dia percebendo e consciente do seu pecado, da graça de Deus, da misericórdia que recebemos em Cristo. E, ao cair da noite, todas as noites, devemos nos lembrar do quê? Da fidelidade. Como Deus é fiel. Entra dia, sai dia, entra semana, passa aquela semana, entra ano e sai ano, e estamos eu e você aqui, queridos, ainda sendo crentes. Como é o nome disso? Fidelidade. Deus é fiel. A gente não está nessa caminhada
Não permanecemos nessa caminhada por causa da nossa própria força, não é verdade? Por causa das nossas capacidades, por causa da nossa disciplina rígida, por causa dos nossos hábitos. Nós só permanecemos de pé e só permaneceremos até aquele dia final por causa da fidelidade do Deus da aliança. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Você só vai permanecer de pé até o dia da volta de Cristo por causa da fidelidade e da misericórdia de Deus que todos os dias se renovam sobre as nossas vidas. Bom é render graças ao Senhor, bom é anunciar de manhã a misericórdia do Senhor e durante as noites, plural, a sua fidelidade. E como? Veja, o dia do Senhor, um dos comentaristas bíblicos, né, o Matthew Henry, ele diz: um dos usos do dia do Senhor é meditar nas obras do Senhor e anunciá-las. O domingo, ele deve servir para isso, para meditarmos com profundidade nas misericórdias e na fidelidade do Senhor. Meditar na grandeza do Altíssimo. Esse título, o Altíssimo, que ele não é um nome para Deus, é um título que é dado para Deus nas Escrituras, em alguns momentos. É a expressão que você deve ter ouvido até em algumas músicas. El Elyon, o Altíssimo. Anunciar esse Deus que está acima, ele é altíssimo, ele está acima de todos os povos. Nós devemos meditar nele, na sua fidelidade, na sua misericórdia, todos os dias, especialmente no dia do Senhor. Mas como isso deve ser feito? Volte seus olhos para o verso 3. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Como deve ser feito isso? Com técnica, com música, com técnica musical. Você sabia que a música é uma área da matemática? Ela está dentro do domínio dos números. É com instrumentos sofisticados de 10 cordas, que exige treino, exige habilidade, exige gastar tempo, que traz beleza. Você não só no dia do Senhor você vai anunciar de qualquer maneira, mas você vai anunciar com o saltério, que na época era um instrumento ali de 10 cordas, mais grave, mas também com a solenidade da harpa ou da lira, que é um instrumento mais delicado, parecido com aquela harpa que a gente conhece, né? Um instrumento mais doce. Então você combina um instrumento mais sério com um instrumento mais agudo, mais doce, com técnica musical, aprendendo. Não é qualquer um que toca. É com esmero, é com treino, é dedicando tempo. Por quê? Porque Deus é o Altíssimo e Ele merece ser adorado com o melhor que nós temos, com toda a beleza, com toda o raciocínio envolvido naquilo ali. Não é de qualquer maneira. E essa ênfase cultica, essa ênfase na adoração, ela pode ser vista em vários outros salmos, vizinhos ao Salmo 92, nesses salmos desse grupo especial. Como, por exemplo, você pode abrir, se você desejar, Salmo 95:1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Sejam confundidos, Salmo 97 agora, verso 7, sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. O Salmo 98, de 4 a 6, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai, veja bem, com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto.
com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Deus gosta de música, e Deus gosta de música bem tocada, bem executada, com diversidade de instrumentos, com técnica. O Salmo está nos ensinando que Deus deseja ser adorado assim. E isso desde a época do antigo Israel, mas por hoje isso perdura também. É por isso que os nossos cultos, que os cultos reformados, eles têm música. Porque Deus assim predeterminou e ordenou em sua palavra. E qual é o motivo, queridos, de nos alegrarmos e de celebrarmos ao nome do Senhor? Veja o que diz o verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Aqui o salmista, ele nos esclarece que meditar naquilo que Deus faz, meditar nos feitos do Senhor, nas obras do Senhor, é aquilo que produz alegria no coração humano, produz em nós louvor, produz em nós motivo de júbilo, né? De gritar de alegria, exultar. Isso é exultar de júbilo. E isso deve ser praticado no domingo, quando meditamos nas obras do Senhor, naquilo que Deus fez. Qual é o resultado que isso vai produzir em nosso coração? Louvor, alegria. Está faltando alegria na sua vida? Está faltando alegria na sua rotina? Está faltando contentamento? Medite nas obras do Senhor. Medite nos feitos do Senhor. Quando paramos, iluminados pelo Espírito de Deus, para meditar nas obras e feitos do Senhor, o que vai ser produzido em nosso coração, por Deus mesmo, é alegria e louvor. E o salmista então continua. Verso 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. E aí ele faz um contraste, você percebeu? O inepto não compreende. E o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o El Elyon, és o Altíssimo, eternamente. O salmista, então, queridos, agora ele reflete com admiração sobre essas obras do Senhor, sobre também os pensamentos, as cogitações do Senhor. Não apenas as ações e atos do Senhor, que são magníficos, e ele diz que são grandes, são magníficos, mas também os pensamentos. Qual é o adjetivo que ele usa para os pensamentos? Os pensamentos, as cogitações do Senhor são profundas. Então ele se volta para pensar e meditar sobre isso. E para isso, ele, nos versos 7 e 8, ele usa uma metáfora da natureza. Você percebe aí? Olha os versos 7 e 8. Ele diz que os ímpios se multiplicam como o quê? Os ímpios se multiplicam como a erva e florescem. Essa é uma imagem conhecida. Toda criançada aí vai saber disso. O que é brotar, o que é florescer, o que é germinar. Você já deve ter visto isso acontecer. Todos nós conhecemos da nossa experiência da natureza. Os ímpios, eles se multiplicam como a erva, eles brotam, eles florescem, eles surgem em grande número. Pensa naquela erva que você limpou o teu jardim, você limpou tua grama, daqui a pouco aquele mato, ele aparece de novo, ele brota, ele floresce. É rápido, esse crescimento é rápido. Com muita facilidade, a erva germina. Elas aparecem, exibem sua beleza, ostentam formas e cores, florescendo, né? As flores ali, aparecendo bastante.
Mas, como toda erva, e isso nas escrituras, em muitos momentos essa expressão é usada, a erva ela floresce rápido, mas ela murcha e desaparece. Ela morre muito rápido também. Elas são fugazes, elas são passageiras, são frágeis, como o feno, como a palha, como a flor. Em toda a poesia, em toda a história da poesia, as flores elas são usadas para falar dessa metáfora, daquilo que aparece, floresce muito rápido, mas que rapidamente murcha. A beleza, a formosura da flor, ela murcha com poucos dias. Assim são os ímpios. Eles brotam como a erva e florescem como a flor, mas nos diz aqui o verso 7, nada obstante, serão destruídos para sempre. A erva ela é queimada, ela desaparece com muita rapidez. E nos diz o verso 8 que, nos diz o verso 6 que os ineptos, que são os tolos, os insensatos, os inábeis, eles não compreendem isso. O estulto, que é o louco, o imprudente, o estúpido, ele olha os ímpios, eles veem os ímpios fazendo muito barulho. Eles veem os ímpios prosperando. É isso, meu querido, que eu e você, nós vemos todos os dias. Os ímpios brotando, florescendo, se movimentando, fazendo muito barulho. Mas os tolos, eles não compreendem que esse barulho, esse florescer dos ímpios, em breve vai acabar. Os ineptos não compreendem isso. Eles serão destruídos para sempre. Os ímpios não percebem isso. E por que eles não percebem? Lá em João capítulo 3, verso 13, o Senhor Jesus nos lembra. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que nós conseguimos enxergar que, apesar do muito barulho, das cores, né, e de toda a vibração dos ímpios, em breve eles vão ser destruídos para sempre? Por que nós conseguimos ver isso? Porque, pela graça de Deus, o Senhor abriu os nossos olhos e nos fez enxergar o reino. O Senhor nos regenerou, nos fez nascer de novo. E esse deve ser outro motivo de louvor. Eu e você conseguimos olhar para a realidade e ver o sucesso dos ímpios, por exemplo, e saber que esse sucesso é passageiro, que um dia todos eles serão destruídos pela força e pelo poder do Deus que é o justo juiz. Nós nascemos de novo, por isso podemos ver. E o salmista, então, ele prossegue, queridos. Veja aí o que diz o verso 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, ele continua expandindo essa ideia. Os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Então ele vai esticando esse contraste agora entre o fim dos inimigos de Deus, que vão ser dispersos, vão ser destruídos em breve, para sempre. Mas ele diz, o Altíssimo, Deus é o Altíssimo eternamente. E ele continua contrastando com outra metáfora da natureza. Ele diz, tu enaltecerás, tu exaltas o meu poder, que no original é o chifre, essa palavra que está aí na sua Bíblia como poder, está dizendo que Deus ele exaltará o seu chifre, como o chifre do boi selvagem. Você já deve ter visto naqueles documentários da Discovery, né, do Animal Planet, aqueles touros com seus grandes chifres. E dentro de um bando, de uma manada ali,
Qual é o que prevalece? Aquele que tem o chifre mais forte, aquele que é o macho alfa, né? Que tem aquele chifre maior, e ele prevalece contra os seus rivais. Quem é que dá esse poder para o boi selvagem? É o Senhor, é o Criador. E como ele faz com aquele ser da natureza, com aquele animal, fazendo ele prevalecer naturalmente no bando, é algo natural que é dado por Deus àquela autoridade, assim também ele faz com o seu povo escolhido. Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. E publicamente ele faz um outro gesto, que na cultura judaica era muito conhecido, de derramar sobre a cabeça o óleo da unção. Essa era uma forma pública de destacar alguém que era autoridade, que tinha liderança. E o salmista ele então diz: olha, os ímpios eles estão aí florescendo, os inimigos se levantam, os inimigos atacam o povo de Deus. E isso era muito pertinente, queridos, para o público original do saltério, que estava no exílio, lembre desse contexto, que estavam sob governantes ímpios, que estavam prevalecendo sobre suas vidas, que eram arrogantes no seu poder, como o rei Nabucodonosor, como o imperador Ciro da Pérsia, e tantos outros que se achavam ali semideuses. E olhando, você pensava assim: eu não sou nada diante desses caras aí. Esses grandes governantes é que estão dominando e fazendo as coisas acontecerem, brotando e florescendo aí com seu grande poder. Mas o que os olhos da fé enxergam, e o que o salmista nos chama é para olhar e saber: Deus exalta o meu poder como o do boi selvagem. É Ele quem me defende, é Ele quem me fortalece. Esses ímpios, eles serão destruídos eternamente, para sempre. Os inimigos perecerão, mas o povo da aliança prevalecerá sobre os inimigos de Deus. O Salmo 94, vizinho a esse nosso também, ele diz: exalta-te, ó juiz da terra, no verso 2, dá pago aos soberbos. E no verso 23, o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Haverá um dia, queridos, não esqueça disso. Isso é consolo para nós. Haverá o dia em que os inimigos do Senhor serão julgados e receberão a sua recompensa. Não somos nós quem executamos essa vingança, mas é o Senhor Deus, o justo juiz. Haverá esse dia. Isso deve trazer consolo. Devemos meditar nessas coisas também. Essas declarações são feitas aqui, ecoando, então, essas verdades. Os ímpios parecem prevalecer, mas calma. Essa vitória dos ímpios, ela é passageira. E aí o Salmo, então, vem para o seu desfecho com mais algumas metáforas aí, também retiradas do mundo natural, também metáforas da natureza, anunciando agora o futuro do povo da aliança. O povo da aliança tem um futuro já pré-determinado por Deus, um futuro abençoado, um futuro certo, um futuro que deve fazer, meu irmão, minha irmã, você descansar no Senhor e ansiar por esse futuro que está reservado para nós, pelo Senhor. Deus é misericordioso, Ele é fiel e vai nos levar até esse futuro. Veja o que dizem aí, queridos, o que diz o final do Salmo 92, do 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Você consegue visualizar uma palmeira? Você sabe como é o cedro do Líbano? Há um ensinamento aqui para nós. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Primeiro, aprendemos aqui com esse salmo que o justo também florescerá. Os ímpios florescem, germinam, brotam na nossa frente, nos atacando. Isso acontece. Mas o justo também florescerá. Mas de forma diferente. O justo florescerá não como uma erva que cresce ali e amanhã virou palha. Não como uma flor que vai se acabar rápido, que vai ser destruída para sempre. O justo florescerá como a palmeira, que possui aquele caule alto, reto, uma planta bem diferente, você já percebeu? Pesada lá em cima, mas que é sustentada ali por aquele caule comprido, retinho. E dizem que a palmeira, quanto mais ela está pesada lá em cima, mais é que a planta é impulsionada a subir. E ela cresce. E é muito bonita, né? Pessoas de bom gosto, arquitetos aqui vão saber me dizer, né, que a palmeira, historicamente, desde a antiguidade, ela é usada como planta ornamental, né? Jardins, aqueles caminhos. A gente lembra, né, de fotos, você já viu certamente lá o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aqui mais no Nordeste, aqui a gente passa ali na Agamenon, a gente vê aquela fachada do Colégio Americano Batista. Qual é a planta que está lá? Palmeira real. Até hoje na arquitetura são usadas essas palmeiras. Elas são usadas para embelezar, mas elas são plantas que são símbolos de resistência também. São belas, elas estão ali. Passa-se o tempo, está lá, mesmo palmeira. É a essa planta que o povo de Deus é comparado aqui. É a imagem que o salmista usa. Folhas grandes, verdes, grandes ramos lá em cima. Mas é também uma outra planta que é mencionada aqui, o cedro do Líbano. Que, se você já viu a bandeira do Líbano, tem lá essa árvore, o cedro do Líbano, que é uma planta de crescimento lento, mas constante. Vai crescendo ali. A madeira do cedro do Líbano é aromática, é uma madeira firme. Foi a madeira usada na construção do Templo de Salomão. Uma madeira nobre. É como o cedro do Líbano que os justos eles são comparados ali. O Senhor faz o justo florescer e crescer como o cedro do Líbano. É uma árvore que pode atingir aí 50 metros de altura, que tem uma copa gigantesca. É uma árvore, além disso, queridos, de muita longevidade. Ela pode... existem exemplares do cedro do Líbano que chegam a 1000 anos. Já pensou nisso? 1 milênio na árvore lá, crescendo devagarinho, forte, firme, um símbolo também de grandeza e resistência, fazendo um forte contraste com o destino dos ímpios. E no verso 13 ele continua: essas árvores viçosas embelezam, ornamentam os pátios da casa do Senhor. O verso 13 nos diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Elas estão lá embelezando a casa de Deus, a casa do Senhor. Elas estão enraizadas nos átrios do Senhor. As raízes estão ali recebendo a sua força, o seu alimento do Senhor. E por isso elas estão verdes, e por isso elas estão vivas.
E por isso elas estão ali firmes, de pé, embelezando a casa do Senhor. Porque é o Senhor que é a fonte de vitalidade dos justos. Eles então florescem. Os puritanos, eles diziam que a vida do crente, ela adorna a doutrina, ela embeleza a doutrina e dá a Deus a glória por tudo isso. Nós recebemos a palavra do Senhor e a vida dos crentes, mantidos pelo Senhor, ela é uma prova, um reflexo do agir de Deus, da graça de Deus, da misericórdia diária de Deus, da fidelidade de Deus que sustenta os crentes ao longo das décadas. Isso deve trazer e produzir no nosso coração esperança para o futuro. Mas com que propósito tudo isso, queridos? Com que propósito devemos anunciar e meditar sobre todas essas coisas no dia do Senhor? Para anunciar, verso 15 nos diz, para anunciar que o Senhor é reto. Não somos nós. Não somos nós que somos belos, que somos retos, que somos justos. É o Senhor que é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Talvez o povo de Israel ali no exílio estivesse pensando, mas por que Deus permitiu isso acontecer? Mas por que o trono de Davi está vazio? As promessas não tinham sido dadas, que o descendente de Davi estaria para sempre no trono. Toda essa história está se acabando. Isso é injusto, por que Deus não me defende? E aqui o povo é chamado a um salto, a um amadurecimento da fé, para além de que os olhos podem ver. Somos chamados a enxergar que Deus é reto. Tudo que Ele faz é reto. Ainda que traga sofrimentos para mim e para você. Ainda que você atravesse por vales, por momentos difíceis. Ainda que Deus use meios que a gente não compreende. Mas o Senhor, em tudo isso, queridos, está lhe sustentando. E o Senhor é reto. No Senhor não há injustiça. Isso é amadurecimento. Isso é crescimento. Não há erro no Senhor. E que aplicações, então, diante de tudo isso que lemos, podemos trazer para o nosso coração? Em primeiro lugar, amadurecer na caminhada cristã é caminhar nessa terra com os olhos no alto, desejando as realidades celestiais, colocando a fé não no reino terreno, não nos reis desse mundo, que podem nos decepcionar e nos decepcionam, mas colocando os nossos olhos no reinado eterno do Senhor. O Senhor reina. Ao invés, queridos, de ter nos lábios lamento, fiz uma lista aqui, lamento, queixume, murmuração, reclamação, lamúria, ao invés de ficar listando problemas, incertezas, dúvidas, praguejando, o que é que devemos fazer? O Salmo nos diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. E isso só pode acontecer se os meus olhos e os seus, queridos, enxergarem as bênçãos celestiais que em Cristo nós já recebemos. Medite no Evangelho, se alegre em Deus, louve ao Senhor. O dia do Senhor é um dia para a gente exercitar a nossa alma em meditar nos feitos do Senhor. Meditar na misericórdia, na fidelidade, na grandeza de Deus, nas bênçãos de Deus. E isso vai encher, vai tirar a murmuração dos nossos lábios e encher os nossos lábios de louvor, de alegria. Os ímpios, eles não veem isso, não é? Eles não tiveram suas vidas iluminadas para enxergar essa soberania do Senhor. Mas nós nascemos de novo e devemos exercitar o nosso coração em meditar
nos feitos do Senhor. E isso vai produzir louvor, contentamento, não apenas no domingo, mas por toda a nossa vida, na segunda-feira, na terça-feira. Encha a sua boca de louvor ao Senhor. Encha a sua boca de louvor ao Senhor. Mas isso não é de fora para dentro. Para que a sua boca esteja cheia do louvor do Senhor, o seu coração deve estar encharcado das Escrituras, do Evangelho de Cristo. E aí a alegria e o louvor virão. Em segundo lugar, queridos, confesse, se arrependa. Talvez você percebeu que a adoração do seu coração não está localizada somente no Altíssimo. Outros deuses, eles disputam o lugar e o espaço do nosso coração, não é? Mas esse salmo e os salmos vizinhos ali, eles nos lembram que o Senhor é o Altíssimo, acima de todos os deuses. Pare de colocar a sua esperança no seu emprego. Pare de colocar a sua esperança no dinheiro, como vimos aqui o presbítero Danilo mais cedo falou. Pare de colocar a sua esperança em pessoas. Pessoas nos desapontam. Não podemos transformar pessoas em ídolos. Pare de colocar a sua esperança em governantes, como isso é apropriado nesse ano de eleições, nesse semestre aí que a gente vai entrar, que promete, né? Pare de colocar a sua esperança em governantes humanos. Pare de colocar a sua esperança na possibilidade das circunstâncias da sua vida mudarem. Pare de colocar a sua esperança em dias melhores nessa vida aqui, porque tudo isso que a gente vê são sombras. Aquilo que a sua alma e a minha alma realmente precisam está no céu, está em Cristo, não é? Se você tem reparado que o seu coração tem andado descontente, tem se apegado a ídolos, qual é o caminho que a palavra nos instrui? Confessar, se arrepender e voltar para Cristo. Talvez essa precise ser a oração minha e sua nessa manhã. Senhor, me perdoa. Eu preciso voltar a louvar o Senhor, a ter um coração cheio do Senhor, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Salmo 96 que lemos diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Ajuste o seu coração, meu irmão, e devote a sua vida a servir ao Altíssimo. Por último, os que odeiam a Cristo, os inimigos de Cristo, eles odeiam também e perseguem a igreja. Não é contra a carne e sangue a nossa luta, mas aqueles que odeiam ao Senhor, eles vão odiar também a mim e a você. Eles vão odiar e perseguir a igreja. Eles espreitam, eles querem fazer o mal, eles praticam a iniquidade, eles se levantam contra, como espinhos para ferir. Os inimigos, eles se levantam, são inimigos de Cristo, mas que odeiam e perseguem a igreja também. E nos últimos dias, essa perseguição cada vez vai aumentar. Não vamos nutrir falsas esperanças de que esse mundo vai melhorar. Ao contrário, a perseguição contra a igreja do Senhor cada dia mais tem aumentado. Você deve ver isso. Os ímpios, eles brotam, eles germinam, eles florescem, fazem barulho e parecem prevalecer. E a impiedade vai tomando conta e o amor vai se esfriando. Mas o meu e os seus olhos não podem estar nessas coisas, nessa realidade terrena apenas. O Senhor te fez nascer de novo, te colocou na sua aliança, abriu os teus olhos. Olhe mais do que essas sombras. Aguente firme em Cristo, querido. Renove as suas forças em Deus. Os olhos veem esses ímpios florescerem, mas calma.
é passageiro. A realidade é outra. A realidade espiritual é mais real do que essa realidade que o meu e o seu olho conseguem ver. Nós vemos sombras, mas logo veremos a substância. O templo foi destruído, o rei davídico destituído do trono, mas a despeito de tudo isso, os salmos eles nos convocam a dizer: o Senhor reina. Você pode repetir isso? O Senhor reina. O Messias virá, o seu futuro vitorioso é certo. Você tem motivos para se alegrar, para viver uma vida esperançosa, cheia de vigor, de alegria. Nós muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, mas podemos afirmar com confiança: nele não há injustiça. Levanta os olhos, povo de Deus. Cristo é o nosso Rei e é o Rei de toda a terra. Ele está voltando e ele deve ser adorado hoje, já, amanhã, todos os dias da nossa vida. Ponha a sua esperança em Cristo e descanse. Amém? Vamos orar nesse momento? Você pode curvar sua cabeça.